E aí, pessoas na paz? Hoje nós vamos falar do quadrinho Lemonê, do Brown. Esse talvez é um dos quadrinhos mais interessantes que eu tenha tido acesso até agora, porque ele tem uma história muito peculiar, tanto que ele conta, quanto do seu desenvolvimento, né? Por quê? Esse quadrinho, ele nasceu de um golpe. O que houve? O autor, né, o Brown, ele foi vítima de um golpe onde algumas pessoas ou alguém, se passando por um representante de algumas grandes editoras internacionais, deram para esse cara a ideia desse projeto, né? Que é aparentemente, pelo que a gente vê aqui nos extras, seria um projeto sobre criaturas sobrenaturais, guerreiros e coisas assim do tipo. Esse projeto não foi para frente. Por quê? Ele nunca existiu. Quando o artista descobriu, ele já tinha trabalhado várias vezes, vários meses no projeto, mas aconteceu que não havia nada e ele não recebeu nada por isso. Uma coisa bem complicada. Mas, talvez por ajuda de um pessoal que ele conheça, né? Veio a ideia de transformar esse projeto em um quadrinho único. Ou pelo menos parte desse projeto. E o que a gente tem aqui nesse volume é uma obra boa, interessante, muito bem produzida, muito bonita visualmente, com um texto também instigante e, na minha opinião, uma protagonista interessante, mas meio desagradável, difícil de aturar. Vamos entender. Bom, aqui a gente tem aqui algumas ideias da arte, né? E esse Brown, ele tem uma arte que eu acho bastante interessante, porque embora ele tenha muita rachura e tal, nada é muito detalhado. É mais, em alguns casos chega a ser insinuado, né? Porque a gente vê aqui, por exemplo, os rostos aqui, um certo nível de detalhamento, às vezes quando está mais perto tem um nível maior. Mas muitas coisas são feitas... você vê muita coisa em cada quadro, mas nem sempre vê muitos detalhes, né? Como é que eu explico? Você pega, por exemplo, um quadro como esse aqui está bastante detalhado. É até bastante diferente do que a gente vê depois. Aqui, esse é um quadrinho adulto, né? Então nós temos bastante coisas. A gente tem algumas insinuações de sexo, a gente tem sexo, algumas coisas violentas e tal. Mas vamos ver aqui, por exemplo. Olha aqui, esses quadros. Tá vendo? São poucas... A personagem em si, ela não tem tantos detalhes aqui. Mas você ainda assim consegue ver bastante uso de rachuras e coisas do tipo. E assim é muito frequente. Tá vendo aqui o telefone, aqui a própria personagem novamente, o cenário atrás é um pouco mais detalhado. Às vezes a gente não vai ter tanto detalhado assim. Mas o rosto é bem mais detalhado. Aqui, esse cenário é outro bom exemplo, né? É uma obra muito bonita. É uma obra com uma produção muito, muito bem feita nesse ponto. E o que a gente tem nessa história, né? A gente tem a protagonista, né? Que é a Lenny. Ela é uma criatura sobrenatural. E a vilã dessa edição também é uma criatura sobrenatural. Uma cobra chamada Eugênia. Mas ela, aparentemente, a Lenny no caso, ela funciona como se fosse uma espécie de musa para artistas. E aí entra uma característica meio engraçada da personagem que me deixa um pouquinho pensativo. Que é o quê? Durante as interações, até uma característica que eu achei bem legal nessa personagem é que eles deram para ela uma fonte diferente quando ela fala.
né? Para você saber que é ela que está falando. Então meio que você já tem uma noção de que ela não é humana. A fala dela não é como a das outras pessoas. Ninguém fala como ela. E a outra personagem que não é humana também não fala como os outros humanos. Também tem uma fonte única. Embora diferente da Lene, aqui é o Eugênio. Esse é um detalhe que eu gostei bastante. A história em si é relativamente curta, né? E por incrível, é focada nessas ações da Lene e da Eugênio dentro desse mundo da moda. Mas onde é que está um pouco desse meu probleminha com a personagem? Embora ela gosta de artistas, ela tem durante o quadrinho, mesmo sendo curto, que eu até não sei se era tão necessário, mas o artista fez uma questão de demonstrar em vários pontos a personagem tendo um certo desgosto a um nível de ódio por homens que não são artistas. Os artistas que aparecem, ela tem um gosto por eles, brinca com eles, mas os outros que não são, ela realmente ameaça matar. É uma coisa meio estranha da protagonista, totalmente desnecessário. Dá pra perceber que ela seria uma personagem bastante poderosa em combate também, pelo que mostra. Ela é, ao que tudo indica, extremamente poderosa, imponente no mundo onde ela está. Mas eu achei uma característica bastante estranha nesse ponto. Então, aqui nós temos um quadrinho que o contexto da história é bastante instigante, essas criaturas mágicas ligadas à questão da criatividade. Tanto ela era quanto a Mulher Cobra, a Eugênia também. Dá pra gente ter uma noção dos poderes que estão disponíveis para essas criaturas. Embora não é tão explorado aqui, a história é curta. Mas no geral ela fecha bem. Apresenta uma coisinha ou outra que fica meio aberta, mas ela fecha bem no geral. E eu acho que, contando a situação com que esse quadrinho nasceu e as coisas que aconteceram, inclusive aqui no final do quadrinho a gente tem algumas descrições dos e-mails que o artista trocou com esse cara e tal. Boa parte do material que foi feito, né, que não acabou não se transformando no quadrinho inicial, entre outras coisas. Então, assim, nós temos aqui uma história bastante curta, que eu não sei se vai ter uma continuação, porém é uma história muito interessante. O quadrinho também acaba contando essa história que aconteceu com um artista que também tem um valor de curiosidade bom, porque me parece que é uma situação que já aconteceu com outros artistas também. A parte de trabalho visual e a narrativa é boa.